Amém. Amém. Vamos dar continuidade. Houve pequeno, um pequeno defeito no aparelho aqui, né? Que as máquinas falham, nós, seres humanos, falhamos, imagine a máquina, né? Como nós já tínhamos feito uma leitura no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 15. Mas agora despojai-vos também de tudo, dois pontinhos, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia e da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despojai do velho homem com seus feitos. Versículo 10. E vos revesti do novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Quem nos criou foi Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. 11. Aonde não há grego, nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, o livre, mas, agora a palavra clara, né? Mas Cristo é tudo em todos, independente de ser grego, de ser judeu, de ser bárbaro, cita, servo, livre. Cristo é tudo em todos, porque foi Deus que criou o homem, imagem e sua semelhança. Agora vem o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, não eleito de política, político, eleito de Deus. Agora vem uma recomendação, viu, irmão? Santos, plural, né? Santos. Por isso que a palavra diz, sede santo, como eu também sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Santos, amados. Irmão, amados, nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amados, de entranha misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos. Olha que sufixo. Suportando-vos uns aos outros, preferindo-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Agora o 15, que agora é o 15. E a paz de Deus. Oh, que coisa maravilhosa é a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo. Em um corpo, que é o corpo de Cristo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade
vontade de Deus. E agora nós vamos recapitular o que nós lemos para nossa edificação espiritual. Aqui no versículo 8, mas agora despojai-vos. O que é despojar? É jogar tudo fora que não presta, né? O despojo, jogá-lo fora, tirar da nossa vida. Despojai-vos também de tudo, não é de algumas coisas. Não é de algumas coisas. Ah, irmão, eu vou tirar isso da minha vida, mas tem uma coisa que eu gosto tanto, fica difícil eu tirar e desprezar, né? Mas agora está dizendo, despojai-vos de tudo, tudo, da ira, ele agora vem citando, né? Da ira, cólera, malícia, coisa ruim é malícia, né? Tem gente fazer, fulano é malicioso. Maledicência. Você sabe qual é o significado da palavra de maledicência? É aquelas pessoas que ficam falando mal de outra pessoa, sem motivo nenhum, simplesmente porque não simpatiza com aquela pessoa, fica falando coisas que não convém falar. E a Bíblia coloca aqui de maledicência, né? E das palavras torpe da vossa boca. A nossa boca, irmão, Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas, nem bem salobra, nem doce. A boca do crente é para glorificar o nome de Jesus. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Está vendo? Está falando aqui para nós. E agora vem ele aqui dizendo, né? Revestivo, pois, como eleito de Deus, de entranha misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Deus é longânimo. A longanimidade de Deus. É por isso que ainda ele está dando tempo para a humanidade se arrepender. E o que eu acho assim muito é que tem pessoas que pintaram e bordaram, como diz o ditado aí fora, e aceitou Jesus agora, fulano não quer ser crente, Jesus ama ele, já era. Mas, irmãos, como Deus esperou você tanto tempo lá jogado no mundo que vivia, não dava nenhum crédito à palavra de Deus, e agora, porque você é crente, quer converter as pessoas de qualquer maneira, a Bíblia, a palavra de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça, não é eu, é o Espírito Santo. A nossa finalidade é pregar a palavra de Deus para as pessoas. Está vendo o que a Bíblia disse? E aí vem agora, vou ler daqui, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos. Tem pessoas que dizem assim, irmão, eu não estou suportando mais fulano de tal. Só a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia está falando diferente do que nós pensamos. Suportando-vos uns aos outros. A ele lá e eu cá. O irmão, imagine se Jesus não suportasse as debilidades, as fraquezas do ser humano, que ninguém escaparia do juízo de Deus, porque ele suporta. Deus não suporta nós ficar confrontando ele. Mas a Bíblia fala assim, como o pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus é compassivo, ele é longânimo, cheio de misericórdia. E aqui diz a palavra, né? Suportando uns aos outros, perdoando-vos. Tem gente que não gosta de perdoar.
Ele gosta de ser perdoado, né? Agora tem uma palavra-chave para quem não perdoa. Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, diz que de maneira nenhuma nosso Pai Celeste nos perdoará. Aí você e eu vamos perder a salvação. Não é um favor que nós fazemos quando nós perdoamos as pessoas. É um mandamento bíblico, foi Jesus que ordenou. Perdoando uns aos outros. Assim, tá vendo, irmão? Como Cristo os perdoou. Jesus perdoou os nossos pecados, cravando lá na cruz. Diz que a cédula que era contrária a nós, ele cravou na cruz, perdoando os nossos pecados, para nos reconciliar outra vez com Deus. Perdoando assim como Cristo fez, vós também fazeis. E vem ele agora, o 14. E sobre tudo isso, as palavras que nós falamos anteriormente, de despojai-vos de tudo, da mentira, da cólera, da maledicência, da ira, já é coisas que ele relatou no passado. Agora vem ele dizendo assim, e sobre tudo isso que eu já tenho falado, revestíveis de caridade. Que caridade é amor, né, irmão? De caridade, que é o vínculo da perfeição. Por isso que a Bíblia, Jesus diz, sede perfeito, como meu Pai também é perfeito. Não é que nós somos perfeitos aos olhos dos homens, é o perfeito aos olhos de Deus. Quando nós fazemos segundo a palavra, a reta palavra de Deus, ele vê nós como perfeito. Entendeu? O que está dizendo aqui a palavra? E agora vem aqui o versículo 15. E a paz de Deus. E a paz de Deus. Não é a paz dos homens, né? Teve pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Vários homens cientistas, homens inventores, homens que apaziguaram as guerras, ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E o país que mais ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi os Estados Unidos, né, irmão? Mas é uma paz que passa. Jesus disse, eis que vos dou a minha paz, mas não vos dou como a do mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, irmão. A paz verdadeira é aquela que procede de Deus. A paz de Deus para que também foste chamado em um corpo, nem em vários corpos, um corpo. Nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. Agradecidos. Tem pessoas que são ingratas pelo que Deus fez por ele. O que me faz agora lembrar é daqueles 10 leprosos que andavam pelas ruas, fora da sociedade, jogada sarjeta. Ninguém queria mesmo porque era leproso, né, irmão? Mas um dia ele se encontrou com Jesus, cheio de misericórdia, e gritaram grandemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus não fez muita coisa, não tocou neles, disse, ide e mostrais ao sacerdote e ofereceria a oferta que Moisés determinou para que sirvais de testemunho. E eles andando, e ficaram limpos da lepra. Olharam para si e ficaram limpos da lepra. E a Bíblia faz uma narrativa que foi um só que voltou para agradecer. E Jesus, que é Jesus, ele não aprova a ingratidão,
Ele falou, não foram 10, só voltou um para agradecer. E Jesus ainda relatou, viu, irmão, que este era samaritano. Quantas pessoas receberam bênção de Deus, estava à beira da cova da morte. Jesus livrou ele, hoje ele nem agradece mais a Deus. Começa com sua justificativa. Ah, para que eu mais ao templo? Para que eu mais ler Bíblia? Se eu já estou curado. Por isso que Jesus encontrou aquele homem que ele tinha feito um milagre na vida dele e disse, olha, veja que você já está curado. Curado. Não pequeis mais para que teu caso não se tornasse pior. Está vendo, irmão? Então, nós, como crentes, devemos fazer segundo aqui a palavra de Deus, seja agradecido. Eu quero também ler aqui, como nós lemos no livro de Colossenses, que tem umas palavras aqui que falam de ira, de cólera, de malícia, de maledicência. Eu quero pegar a palavra ira. Hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão todo mundo irado, é tanta ira, meu irmão. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, Tiago, ele fala assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E tem gente assim, vou lhe te entregar na mão de Deus, todo irado, né? Deus não vai ouvir isso. Jesus mandou a gente orar por aqueles que nos perseguem. Ele aí, eu vou te entregar na mão de Deus, todo irado. E a palavra está dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aqui agora, novamente, vou recapitular. Capítulo 3, versículo 9. Não mintais. Hoje é tanta pessoa mentindo. Hoje eu estive num lugar mesmo e uma pessoa que tem um cargo grande, não é crente não, contou tanta mentira, né, rapaz? Para se justificar das suas falhas. E aqui a palavra diz, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Tá vendo? Não mintais uns aos outros. Pois que já se despojais do velho homem. Está vendo um velho homem? E a Bíblia, a palavra de Deus, diz, né? Lá no livro de Coríntios, diz, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Diz que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Por isso que Paulo falou, aquele que mentia, não minta mais. Antes fale a verdade. Por isso que a palavra de Deus, ela é importante, é ela que nos dá um norte para nós termos uma vida de sucesso aqui nesta terra e no futuro, a eternidade. Vem agora ele dizendo agora, eu vou pegar agora aqui no livro de Zacarias. Zacarias, o profeta Zacarias. Capítulo 6, versículo 16. Eis que as coisas que deveis fazer, tá vendo, irmão? Não é para fazer qualquer coisa. Eis que as coisas que deveis fazer. Fazer o quê, irmão? Falai a verdade, cada um a seu companheiro. Ao seu companheiro. Tá vendo? Como é que eu vou mentir para meu companheiro? Jesus disse aos discípulos, eu não chamo mais de servo, porque os servos não sabem o que é o que o Senhor faz, mas eu vos chamo agora de amigos, porque o amigo não esconde nada do outro, não fica mentindo para o outro. Ele fala a verdade. Por isso que Jesus disse aos discípulos, esse que eu não chamo mais de servo, porque ele não deixou de ser servo, mas agora eu chamo de amigo, porque os amigos não ocultam de falar a verdade um para os outros.
E Zacarias falando assim, né? Eis que as coisas que deveis, tá vendo, irmão? Não devei, falai a verdade, cada um ao vosso companheiro. E muitas vezes a gente tem pessoas que pensam, nós pensamos, né? É meu companheiro, é meu amigo, mas não fala a verdade. Eu vou agora tornar a ler aqui, né? Aonde não há grego e nem judeu. Os gregos, nós sabemos que eles eram os homens mais intelectuais da época, os grandes homens formados em filosofia, com altos conhecimentos. É tanto que o Novo Testamento foi escrito, foi no grego, né? Você que é estudioso da Bíblia, né? Então, aqui o grego e nem judeu. Os judeus se achavam os donos do conhecimento da palavra do Torá, né? Ah, e agora ele vem, Paulo falando, né? Dos bárbaros. É aquele que não falava grego. Pessoas ignorantes que não têm muito conhecimento da gramática, do conhecimento do literário, o cita, os servos, e também dos livres. Mas agora ele está dizendo, mas Cristo é tudo em todos. Jesus, pai. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que Cornélio recebeu, ele é gentil, irmão, e recebeu o Espírito Santo de Deus, aí Pedro agora, usado pelo Espírito Santo, agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E aí vem agora nós, agora aqui. Capítulo 3, versículo 12. Revestivo, pois, como eleitos, como eu falei anteriormente, nós não somos eleitos politicamente. Eu não pedi voto a ninguém. Nós não pedimos voto a ninguém. Nós ouvimos a palavra de Deus que alguém pregou para nós, que é dever, né? Não é um favor, porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí nós nos tornamos eleitos de Deus. Ó, eleito de Deus. Tá vendo, irmão? Não é de um grupo partidário, não é de um grupo político, eleito de Deus. Agora ele vem dizendo, né? Santos. Está no plural, né? Santos. A casa de Deus não tem uma pessoa que só ele é santo, que ele retém só a santidade para ele. Por isso que a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Eu não tenho que ser santo só na hora que estou lá no templo, junto dos meus irmãos. Aonde eu estiver, temos que ser santo. Jesus fez uma analogia que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas, irmãos, que eram um instrumento, pregava, falava línguas estranhas, e depois desistiu de ser crente. E hoje as pessoas não têm o menor respeito por ele. Diz coisas, palavras. Tem gente que diz assim, ó, eu não gosto daquele crente, mas também eu não tenho o que falar mal, porque ele vive a vida dele de crente lá, servindo ao Deus dele lá, mas eu não tenho nada contra ele. Por isso que nós devemos ser santos. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós estamos rodeados de uma grande testemunha, deixando todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia. Por isso que agora eu vou ler aqui o que é que Tiago fala, né? Da mansidão. Tem gente
que parece que é manso, né? Aquela aparência só facial. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Parece que até uma pergunta assim, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? Tem uma interrogação, né? É uma pergunta. Muitas vezes nós queremos ser sábio e entendido mais do que todas as pessoas que estão ao nosso lado. Só eu que sei, só eu que falo, sou eu que digo. Mas aqui Tiago está falando bem claramente. Quem dentre vós, ele está falando, você sabe o que significa a palavra, esse adjetivo vós? Ele está falando de coletividade, de um número de pessoas. Vós é entendido, sábio e entendido. Agora ele faz uma retórica, né? Sábio e entendido. Ele fala, né? Mostre. Não é só você falar, não. Mostre. Mostre. Tá vendo? Mostre pelo seu tratamento. Mostre pelo seu tratamento e espírito de mansidão. Tá vendo, irmão? Espírito de mansidão. Tiago falando, o apóstolo Tiago dizendo. Por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quem dentre vós é sábio e entendido? Tem que entender de tudo, né, irmão? Entende de política, de religião. Entende de tudo. Mas ele fala, não adianta você entender de tudo e não ter o espírito de mansidão. Vem nós agora lendo Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Que está difícil isso. Bem, a gente não fazemos quase nada que ofenda as pessoas. As pessoas falam assim, eu não estou suportando mais aquele irmão, aquela irmã. Não estou suportando, só a misericórdia do céu. Eu vou entregar ele na mão de Deus. Mas Tiago já não falou que a ira do homem não opera a justiça de Deus? E por que você não me suporta e não suporta o irmão? E aqui dentro, suportando uns aos outros, preferindo-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo. Olha que sacrifício Jesus fez por nós, irmão. A Bíblia, a palavra de Deus, fala, o apóstolo Paulo fala claramente no livro de Romanos, que Deus mostrou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Nós não era merecedor de nada. Ele me perdoou meu pecado, o pecado de toda a humanidade, diz que ele cravou na cruz. Ele está dizendo, né, claramente. E agora aqui no 13, né, que perdoando, eu vou ler agora aqui, para nós tomarmos uma base que o perdão, ele não é uma opção na vida do crente. Ele é um dever que Jesus falou, se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, de maneira nenhuma o nosso Pai que está no céu nos perdoará. Você vai perder a salvação eterna, porque não perdoa. Imagina se Deus não perdoasse a mim. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Olha o que ele está dizendo. Essa semana foi falado muito aqui em oração. Quando estiverdes orando, olha, se a pessoa não gosta de orar, como é que ele vai perdoar, irmão? A palavra aqui é bem específica. Quando estiver orando, perdoai. Se tiverdes alguma coisa
contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Não é nosso Pai daqui da terra, não. Tem pais aqui na terra que não perdoam seus filhos de maneira nenhuma. Mas Deus, ele é perdoador. Ele perdoa. Como Estevão disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aqui diz, quando estiveres orando, mas, infelizmente, irmão, tem pessoas que não estão mais nem orando. Como é que vai receber a orientação de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, fala lá no livro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando ele estava orando, tá vendo, meu irmão? Pelos seus amigos. Os amigos de Jó disseram coisas horrendas contra Jó. É tanto que Deus deu uma correção a eles. Vocês três aí, não disseram nada da verdade de mim sobre o meu servo Jó. Ele vai fazer um sacrifício por vocês. Então nós temos, irmãos, o dever, não é um favor de ficar procurando na igreja quem é, aonde eu vou perdoar. Senão meu Pai que está no céu também não é o Pai da terra, não. Tem pai da terra que ele tem dinheiro, mesmo que o filho é horroroso, traficante, beberrão, assassino, ele contrata um melhor advogado para mentir lá, para soltar o filho dele, né? Imagine Deus cheio de misericórdia, enviou seu filho Jesus Cristo para salvar a humanidade que estava condenada à perdição eterna. A Bíblia disse, a Bíblia, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor Deus se compadece daqueles que o temem e o ama. Por isso que aqui está escrito, né? Eu vou agora andar aqui um pouco, né? Para o vídeo anda depressa. E sobre tudo isto, aí, tá vendo? Todas essas coisas que foram falado lá anteriormente, de ira, de contenda, de maledicência, de mentir, não ter mansidão, não ter caridade com o irmão. Agora ele fala agora, né? E sobre tudo isso, revestiu da caridade, revestiu o quê? Do amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler agora aqui também, né? A palavra de Deus. E nós falamos que sobre tudo isso, revestir da caridade. Tem gente que não tem amor. Não tem não, irmão. Sem amor. Eu vou ler agora aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobre tudo isto, tendes ardentes caridade, uns para com os outros, porque a caridade, ela cobre multidão de pecados, irmão. Ô, meu amigo, caridade sem amor, é por isso que aquele mestre da lei fez uma pergunta para experimentar Jesus, né? Ele, para tentar Jesus, mestre. E hoje está cheio de mestre, né? Aí perguntou a Jesus, Senhor Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu a ele, amar a teu Deus de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo não é muito diferente, não. E o segundo é semelhante a este: amar a teu próximo sobre todas as coisas. Felizmente, irmão, tem pessoas que ficam escolhendo quem é que ele ama na igreja, que ele ama onde ele está. Meu irmão, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de essa tal maneira nós não sabemos explicar. A tal maneira não sabemos explicar. É como eu falei aqui anteriormente, que Deus provou. Não era necessário Deus provar nada para ser humano. Não era necessário. Mas ele provou, porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Será que Deus existe? Mas Deus provou seu amor para conosco, nos dando seu Filho Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Por isso, meu amigo, meu irmão, nós venhamos praticar a palavra de Deus como ela é. Não como nós, simplesmente, eu sou crente, aquele irmão, aquela irmã é assim, dessa maneira. Eu vou recapitular aqui. Eu vou recapitular para você, que é leitor da Bíblia, que é ensinador da palavra de Deus, suportando uns aos outros, suportando uns aos outros. E não é para abandonar, não, viu? Suportando, tem ele lá, eu cá, e nós continuamos a nossa caminhada de crente. Mas a Bíblia não diz que nós somos um corpo? Como é que o braço vai ficar separado desse corpo, irmão? Isso é uma teoria que não procede da Bíblia, não. É teoria humana, mentalmente humana, carnal, né? Mentalmente carnal. E sobre tudo isso, revestir da caridade, que é o vínculo da perfeição. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que o nome poderoso de Jesus. E o apóstolo Pedro, dizendo no capítulo 4, versículo 8, mas sobre tudo isto tendes caridade para com todos, porque a caridade cobrirá multidões de pecado. Você que não tem caridade, né? Oh, meu Deus, não tem amor de Deus no coração. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando grandemente. Continue firme, meu irmão. E oramos uns pelos outros, para que nós venhamos ficar firmes na presença do nosso. Aqui no livro de Colossenses, tem gente que parece que está morto espiritual. Está vivo, né? Fala na igreja, onde está, né? Mas parece. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim, portanto, olha aí, se já ressuscitaste com Cristo, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Pai, intercedendo por nós. E o apóstolo Paulo dizendo, se Cristo Jesus não ressuscitou, logo seria vã a nossa fé. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou para a nossa justificação.
E aqui ele está dizendo, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Cristo está assentado à destra do Pai. Agora, meu irmão, teve um homem, um diácono, chamado Estevão, o primeiro mártir. Ele deu um discurso tão eloquente, não foi palavra da mente humana. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Aí os invejosos não gostaram, achavam que ele estava contra a lei. Esse grupo de judeus contra a lei, religiosos, se ajuntaram e apedrejaram Estevão. Mas ele não guardou ressentimento. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Interessante que na mensagem que ele falou, que ele, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aqui nós vemos que Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Por isso que cada dia nós, crentes, devemos nos aproximar de Deus. E a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outro. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outro. Agora eu vou ler aqui uma palavra final para nós encerrar a nossa leitura nesta noite. No mesmo livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5 e 6. Tiago, apóstolo, só escreveu o quê? 5 capítulos? Foi 5? Foi 5. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. De fora de onde? Do reino de Deus, irmão. Remindo o tempo. Está vendo? Remindo o tempo. Os que estão de fora. Tem gente que não tem nenhuma sabedoria com as pessoas que estão de fora do reino. Dele conquistar aquela pessoa para Jesus, ele vai afastar aquelas pessoas mais de Jesus. Foi por isso que Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, só faz é espalhar, porque não tem a palavra da sabedoria. Ele quer falar dele mesmo, né? Dizer coisas amedrontando as pessoas. Agora eu vou ler o versículo 4. Que interessante essa palavra. Glória ao nome de Jesus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, não lança no rosto. E aqui no capítulo 4, versículo 6, diz assim, a vossa palavra. Crente não é para ficar contando historinha, não, irmão. Historinha não convence ninguém, não. Não convence ninguém. História não convence ninguém, não. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Não é ser cúmplice do pecado alheio, não, irmão. A pessoa está no pecado e fica conformada com ele, não.
Por isso que a Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-vos. Mas aqui está falando claramente para nós. A vossa palavra seja sempre, sempre agradável. Agradável. Porque a palavra de Deus, ela está em mim, em você. A pessoa não vai se converter por causa da minha palavra natural. Ela vai se convencer porque a palavra de Deus habita em nós. Por isso que o salmista falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Que a vossa palavra seja agradável e temperada. Tem pessoas que é todo destemperado, descontrolado, né? Que as pessoas falam assim, fulano parece que hoje está com um mau humor, né? Dormiu mal dormido, né? Ô irmão, pelo amor de Jesus Cristo, a palavra temperada com sal. Aí, tá vendo? Agora vai fazer a alusão àquilo que Jesus disse. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não presta para nada mais, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui, ó, palavra temperada como sal. O sal, ele dá gosto, ele conserva. Tá vendo, irmão? Não é essas palavras que tem gente que diz assim, eu não quero conversar mais com aquele crente, ele só me diz coisas horrorosas. Não, irmão. A sua palavra tem que ser agradável e temperada como sal. Para que sabais, tá vendo? Para que sabais como convém responder. Responder a cada um. Oh, glória a Jesus. Meu Pai, tem misericórdia. Que a vossa palavra seja agradável. Eu vou falar aqui, esse telefone meu tá uma benção. Essa gravação. Oh, glória a Jesus. Ei, Pai eterno. Oh, glória a Jesus. Maravilha, né, irmão? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar insípido. Você sabe o que é insípido? Você sabe o que é insípido? Aquela coisa que não tem mais gosto, tem mais efeito nenhum, perdeu toda a essência, que só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus fez essa analogia, né? Jesus fez essa analogia. Jesus fez essa analogia do sal e a luz do mundo. Eu já estou terminando, irmão. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando poderosamente. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Aqui eu vou ler agora em Jeremias para terminar. Diz assim, ó. Olha para cá. Fica olhando atento, irmão. Profeta Jeremias. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. É o lugar do nosso santuário. Agora o versículo 13. Fica atento, viu? Fica atento. Quantas pessoas desprezaram a Jesus
por causa de ofertas aí do mundo, principalmente dinheiro, né? Eu, rapaz, você foi falado de talentos e dons. Viu, você é tão talentoso, vem aqui cantar no grupo da pagode do trio elétrico, vem para o teatro, ele larga tudo e vai. Aqui está dizendo assim, em Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, tem um ó com um ponto de exclamação. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. 2 pontos. E os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Por quê? Abandona o Senhor. Por que abandona o Senhor? A fonte das águas vivas. Quantas pessoas têm abandonado o Senhor? Esperança de Israel. E todos aqueles que me abandonam, seu nome será riscado na terra. Tá vendo, irmão? O que aqui é uma alegoria, né? É aquela pessoa que era crente, pregava, falava do amor de Deus para os vizinhos na rua, onde passava com a pasta, paletó, todo arrumado. E agora abandonou Jesus, as pessoas, ei, quer um cigarro, quer uma cerveja, veio lá no pagode. E aí, já abandonou o Senhor. Será um envergonhado, tá vendo, irmão? Serão envergonhados. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e nos fortalecendo na sua gloriosa e santa presença, que é a nossa esperança, viver com Cristo eternamente para todos sempre. Amém. Amém. E amém, 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 amém. Glória ao nome de Jesus. Amém, 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 amém. Só vou ler aqui agora. Ô, irmão, tem pessoas assim, eu nunca mais fui ao templo. Eu nunca mais fui ao templo. Não vejo motivo de ir. Ei, meu amigo, você está completamente enfermo na fé, viu? Você está doente espiritual. O apóstolo Paulo diz os enfermos na fé, os débeis na fé. Por isso você está assim. Mas não é eu que estou falando, não, irmão. Eu só estou lendo a Bíblia. Agora eu vou ler aqui para afindar. Diz aqui o apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, dizendo assim, tu, pois, filho meu, ele falando para Timóteo, né? Paulo não tinha filho, ele era filho, era espiritual, irmão. O zelo que Paulo tinha por Timóteo, um jovem pastor, né? Tu, pois, filho meu, o que é que eu vou fazer? Dizendo agora, fortifica-te. Fortifica-te. Aonde? Eu comprando remédio na farmácia, eu ficando em casa, eu deixar de ler Bíblia, orar? Não, meu irmão. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E tem pessoas, irmão, que deixam de ir aos cultos por causa de alguém que ele não está simpatizando, né? Imagine só. E aqui Paulo está dizendo, né, claramente, tu, pois, filho meu, fortifica-te. Mas como eu vou me fortificar? É lendo a palavra, meditando na palavra. Aí eu vou ficar forte, espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder. Que glória ao nome de Jesus. Aí ele vem dizendo agora, encerrei, glória a Deus,
Que os irmãos continuem abençoando. Cristo Jesus é o nosso eterno Salvador. Vou ler aqui. Sofre. Paulo não está mandando ninguém sofrer aqui, não, irmão. É por causa do Evangelho de Jesus. Nós sofremos. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, meu amigo, mas tem de bom ânimo. Não é que Paulo aqui está desejando que Timóteo, seu filho, sofra, não. Ele tá, sofre, pois comigo. Comigo. Não ele pediu para ficar, sofre você sozinho, não. Ele falou, comigo. Tá vendo, irmão? As aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Não é soldado de um grupo específico, não, irmão. Como bom soldado de Cristo Jesus. Tem soldado que é desertor, né? Foge do quartel, faz coisa. Aí o governo do estado, o governo federal, exonera ele do cargo. Mas Paulo, dizendo aqui a título, sofre, pois, comigo as aflições, como um mau soldado, não, como um bom soldado de Cristo. Ei, meu pai, ninguém que milita é lutar, irmão. Militar é lutar. Não se embaraça. Não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Que guerra é essa? Não é a guerra bélica. É a guerra contra o mal. A guerra contra o mal. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal. Que vive em santa guerra contra o mal. Povo que espera em Jesus Cristo. A nossa guerra, irmão, é que nem diz a Bíblia, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra o príncipe das trevas desse século. É uma guerra espiritual. Aquele que milita, não se embaraça com o negócio dessa vida. Infelizmente, a gente vê tanta gente, né, irmão, que foram excluídos. Não foi Deus que botou ele para fora, não. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Crônicas, diz que aqueles que me deixam serão deixados também. Tem gente que abandona Deus. Mas, graças a Deus, é como nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou Deus e continuará nos ajudando. Que Deus em Cristo Jesus, amanhã tem mais. Viu? Se Jesus permitir, amanhã tem mais. Cada dia, como diz o Salmo 1, meditando na lei do Senhor, de dia e de noite, fortalecei-o no Senhor e na força que há no seu poder. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, e nós podemos dizer amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando grandemente. E eu posso, e nós podemos dizer, com grande alegria no nosso coração, em nome de Jesus, nós podemos dizer todas as coisas
não é algumas. Todas as coisas nós. Aí Paulo não falou logo eu. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso que Paulo disse a Tito, fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder. Na hora que vem as adversidades espiritual, estou tão forte. É como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus não estava ali por mero acaso. Ele estava cheio do Espírito. Foi tentado 40 dias e 40 noites. Depois diz que teve fome. E o tentador, ele está por aí. Mas a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Você é de Deus, irmão? Quem é de Deus, Deus ouve a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele nos dará todas as coisas. Não é que nós merecemos, é que ele dá. Ele nos deu o seu Espírito. Jesus, ele estava ali